Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos nós, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, nos sentindo felicíssimos por esta oportunidade divina. Aqui nos encontramos reunidos em nome de Cristo e da Virgem Santíssima, por permissão do nosso Pai maior. Este Deus de amor, este Deus de justiça, que quer ver todos nós caminhando para obtermos o sucesso que tanto almejamos e que tão pouco merecemos, mas que certamente, caminhando com Jesus, alcançaremos, que é a evolução moral. Para tanto, vou usar de uma mensagem que é uma verdadeira oração, em agradecimento a Deus por esta oportunidade sublime, para refletir. Eu pedi força e Deus me deu dificuldade para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus deu perigo para enfrentar. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi ajuda e Deus me prometeu desde que eu me esforçasse. Dentro desta consciência, vamos buscar internalizar esses belos ensinamentos que são nada mais, nada menos do que a forma mais eficaz que o Cristo encontra, que Deus, através do Cristo, encontra para nos educarmos, né? Educar as nossas almas, como o tema que teremos hoje, trabalhado pelo nosso irmão Agenor Vaz. E aqui, um pequeno trecho do Evangelho, para não fugirmos dos objetivos dos nossos trabalhos e ajudar na compreensão de todo esse processo de reeducação moral e espiritual de cada um de nós, a qual a espiritualidade amiga entende muito bem as nossas necessidades e, dentro desta necessidade, nos traz o que de fato é relevante para essa nossa caminhada. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000, dai àquele que vos pedir, e não repilas aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus 5, 38, 42. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça para aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuiu o mal com o bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parece uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que
em tomar uma vingança e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Aí está para as nossas meditações e como abertura dos nossos trabalhos desta manhã ditosa, que continuemos sempre buscando as reflexões desses preceitos contidos no Evangelho de Jesus. Que Deus nos conceda a paz e a clareza do entendimento de tudo que a espiritualidade maior vai nos trazer de informações através desta pequena palestra, pequena, mas grandiosa no sentido, no conteúdo, né? Na ajuda espiritual, moral, que vai estar trazendo a cada um de nós através do nosso irmão Agenor Vaz. Com a palavra, o nosso irmão. Ok, meu querido. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Assim seja. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A todos os espíritos encarnados que somos nós e os espíritos desencarnados que seremos no futuro. Prazer imenso em retornar a essa sala e sempre me deu êxtase. Não é agora que eu frequento trazendo a mensagem da doutrina espírita e aprendendo com ela desde o tempo da escola, Dona Vilma, Dona Aurora, queridas irmãs, Dona Edna, enfim, são pessoas que estimularam para que eu sempre esteja aqui com vocês. E para mim é um imenso prazer. Entendeu? Eu estava conversando com o Alberto, se meu irmão Milton estivesse aqui conosco encarnado, acredito que gostava, porque sempre é ele que ia me pegar em casa, me deixava na sua residência, que trabalha na tarde, ele já me pegava pela manhã para eu almoçar com ele. Então, tinha essa satisfação, e eu digo assim, hoje, graças a esse contato com a doutrina espírita, amadureci um pouco, cresci um pouquinho, pequenininho, mas foi um grão de mostarda. Então teria o maior prazer, talvez, se ele já gostava antes, eu imagino que ele gostaria hoje, como ele está no plano espiritual, que Deus ilumine aquele espírito que me ensinou muito a desenvolver o potencial entre as partes. Então, vocês têm de tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor que hoje essa casa de oração nos oferece. Só precisamos estarmos atentos ao compromisso espiritual, porque somos espíritos. Quando a gente traz um tema desse, Jesus, o educador de almas, a gente pede pela doutrina espírita uma proposta do seguinte: quem é Jesus? Jesus na Galileia, Jesus em Jerusalém é ninguém. Os seus conterrâneos judeus não dá a mínima para Jesus. Nunca deu, porque se tivesse dado, eles despertariam. Aí quando disse, a luz veio à terra, e no momento que Jesus foi crucificado, chegou às trevas. Então a gente teve um homem, que é a doutrina espírita, na questão 625, diz que é modelo e guia. Hoje a gente está vivenciando o processo de modelo e de guia. Que a gente diz que são os nossos influências, quer dizer, de quem segue. E não é meu. De quem segue hoje, pela modernidade, nós temos os influencers. E a gente vê na doutrina espírita, do século passado, a espiritualidade nos traz modelo e guia. O que é isso, modelo e guia? O que é que a gente entende quando a gente abre o livro dos Espíritos e lê essa questão 625 com a menor resposta possível? É a única que tem só uma palavra, Jesus. A única questão do livro dos Espíritos, Jesus. E quem é Jesus? Um desconhecido para muitos de nós.
E acima de tudo, a sua mensagem ainda não é percebida, introduzida em nossa alma. Não sabemos o que é que ele traz para nós. Somos repetidores dos seus ensinamentos, porém, não vivenciamos esses ensinamentos. Repetir o que Jesus, como educador, e essa imagem representa muito bem para nós, que quando meu irmão Antônio Valentim leu esse título da mensagem do Evangelho, duas palavras que eu fiz questão de fixar: preconceito e orgulho. Esse educador trouxe para nós a maior das lições, que é o preconceito. Estar no meio de pessoas dentro da visão psicológica preconceituosa da nossa sociedade ontem e hoje e sempre, se não se educar, é ser preconceituosa. Imagine aqui que pode ter ladrões, prostituta, pode estar tudo aí em volta dele. Ele não faz asepsia de pessoas. Porque ele poderia estar no nome do coisa, aerópago, é um senado fechado, e querer ficar no meio dos doutos, ou no templo fechado, porque ele é doutor, ele é mestre, ele é pós-graduado, e o que ele diz: eu sou o mestre, me chamo de mestre. É por isso que ele tem esse nome de educador, mas não é para dar instrução. Porque a gente precisa separar a instrução da educação. E ele não veio dar instrução, ele veio educar. Então, quando ele diz: eu sou educador de alma, sou mestre, me chamo de mestre porque eu sou mestre. Aprendi desde muitas eras para estar na escola, de reunião com o Espírito Superior, e que a sua morada no sol, você vê que não é pouca coisa esse cidadão chamado Jesus. O Cristo de Deus, ele é o médium do Cristo de Deus. Então, o que a gente precisa hoje, que quando ele foi para o mundo espiritual, quando ele desencarnou, quando ele cumpriu a missão de educador, ele: não se preocupeis, que não vos deixareis órfãos. E traz a doutrina dos espíritos, que não é uma religião sistematizada, institucionalizada, que vem nos direcionar pelos nossos objetivos da busca de prosperidade material. Não. Ela quer que a gente prospere no sentido de a nossa alma ter vigor. Vigor no sentido de despertar aquela consciência adormecida, como Emmanuel chama para nós. Por que ainda dormimos isso? Quantos de nós ainda estamos dormindo? Quantos de nós ainda não despertou para a realidade espiritual? Quantos de nós vamos fazer essa travessia com a ignorância incutida em nosso íntimo? Muitos. Mesmo apesar de estar dentro da doutrina espírita. Há uma preocupação de que a doutrina espírita será, no futuro, dentro do progresso, ou da religião? Não. Não, porque a doutrina espírita está desde o tempo de Moisés. Se você abrir o Pentateuco de Moisés, você vai encontrar a doutrina espírita. Mas só vai encontrar a doutrina espírita aquele que tiver olhos de ver, aquele que tiver ouvido de ouvir, aquele que perceber, aquele que amadurecer, aquele que educar sua alma, vai entender a doutrina espírita, porque a doutrina espírita são os fatos. E como somos espíritos, os fatos espíritas estão desde o Velho Testamento. Não importa que você seja de A ou B religião, importa que você centralize no seu íntimo, no seu sentimento, no seu chakra cardíaco,
dê desse sentimento e desperte e eduque-se para a realidade. Não importa onde você esteja, ou não vá frequentar nenhuma, mas que leia, que se eduque, que se prospere dentro do processo evolutivo, porque a lei é progresso. Evolução é progresso, não importa onde você esteja. Então, precisamos de mestre. E para que o mestre melhor do que esse? Jesus. A questão 134 do Livro dos Espíritos, o que é a alma? O que é a alma? Espírito encarnado. Essa vestimenta daqui não representa Genô. Posso botar uma bermuda, botar uma sunga, botar isso. A vestimenta em si, a gente precisa mudar-se constantemente, é a mesma coisa desse corpo físico. Eu não sou a Genô. E vocês não são o que vocês pensam que são. Vocês estão, nós estamos no corpo físico. E quando a gente está no corpo físico, na segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre a encarnação dos Espíritos, nós estamos aqui agora encarnados. Então, quando estamos encarnados, nós somos alma. E se tivéssemos o prazer de estar em volta deste homem, dessa luminosidade, dessa essência divina, recebendo essas instruções, muitos corações dobraram-se a si próprio. Muitos corações venceram a si próprio. Muitos corações deixaram de ser preconceituosos. Muitos corações aí deixaram de ser orgulhosos, como muitos de nós ainda somos. Então, esse mestre, esse educador, ele sabia os educandos que ele tinha e nunca feriu nenhum na sua superioridade moral de dizer: você não tem jeito, Agenor. Você é um caso perdido. Ele jamais diria isso. Ele disse: vai, meu filho, e não peques mais. Oportunidade que ele está nos dando. Vai, e não peques mais. O que é pecar? O que é que a gente entende como pecar? É contrário a todos os exemplos morais que ele nos ensinou. Fazer coisas que venham degradar a Deus e a ele? Não, degradar a si próprio. Não acumule tesouro que vai lhe causar prejuízo no seu senso moral, na sua essência divina, que é o Espírito, porque o corpo físico você vai retornar tantas vezes seja necessário, até você chegar ao patamar de criar uma abordagem de um caminho, porque ele é o caminho, mas você tem que traçar o seu. O dele ele traçou. Ele está nos ensinando a traçar esse caminho através da educação. Então, gente, é muito perspicaz que a gente pode ficar aqui nesse quadro aqui, só olhar esse quadro e a gente fazer as nossas ideias a respeito desse quadro. Então, quando meu irmão leu o Evangelho, eu disse assim para isso: outro ser humano que nem nós, talvez queria ficar no pedestal. Ele não, no meio da ralé, porque era assim que Paulo, antes de conhecê-lo, a visão de Paulo era essa. A visão dos sacerdotes, dos senhores, dos doutores da lei, era essa. Vim aqui trazer o amor, amai-vos uns aos outros. Pô, se todo mundo que diz que é cristão amar uns aos outros, você não precisa de mais nada. Sermão da montanha, se você precisar de amor, você não precisa de nada. Você não precisa de rótulo religioso. Mas o orgulho, o preconceito, a vaidade dos doutores da lei, pô, naquele tempo nós tínhamos servo, nós tínhamos escravo. Eu vou me igualar a essa ralé? Os doutores da lei, Paulo perseguia os cristãos à toa, ele vai se igualar. Ele não era uma alma educada, então ele combatia, mas ele combatia devido a outra lei estabelecida por Moisés, que ele era fiel. E quando ele passou 3 anos estudando a doutrina de Jesus, 3 ou 4 anos no deserto, sozinho, estudando o Evangelho, a gente pode fazer isso, mas a gente não quer fazer. Estudar o Evangelho, introduzir o Evangelho, a gente vai ter esse comportamento numa lição anterior que meu irmão também leu, as mensagens. A gente vai ver que a gente vai ter condições, não que o outro mude em relação a mim, mas eu tenho que me mudar em relação a ele.
Eu não posso pedir ao outro que me dê aquilo que ele não tem condições de dar, mas eu já tenho condições de dá-lo, então darei eu. Essa é a proposta. Jesus não exigia de ninguém. Um exemplo, Pedro. Para que uma alma mais, vamos dizer assim na linguagem nossa, chata, rabugenta, intempestiva. Quantos de nós não somos um Pedro? Não leva o desaforo para casa. Você vê que Pedro estourou a orelha Ai, Bolinho, você foi minha. Eu não levo desaforo para casa. Ele deu risada, por isso que eu estou perguntando. Eu não tenho essa intimidade com você para saber se é verdade. Eu não olho e levo desaforo para casa. Estourou a orelha do cidadão e Jesus colou. Energeticamente, você vê. Por quê? Porque Pedro era Pedro. É aquela fábula do escorpião com o sapo. Rapidamente, não sei se vocês conhecem, mas o sapo o escorpião queria atravessar a margem do rio de um lado da outra e pediu ao amigo sapo que levasse nas costas. Mas, rapaz, você vai me picar, não vou não. Convenceu tanto o escorpião, a lábia bonita, convenceu tanto o sapo botou ele nas costas, quando ele já estava perto para pular, ele puf! Poxa, você disse que não ia fazer isso, fez aí, mas é da minha natureza. Então, a nossa natureza, quem muda é nós. Só quem muda essa natureza, o educador está aqui, dando as instruções. Mas quem vai mudar? Ele mudou a vida das pessoas no dia que a pessoa despertou. Infelizmente, a gente desperta com a dor. Nós aqui. O negócio apertou, a gente... Você desperta resolver. Não resolve não, gente, porque o problema é seu, a resposta está em você. Então, o educador quer isso. Que a gente modifique hábitos, modifique comportamento, modifique ações. Quando a gente muda o mundo. Não vamos esperar o mundo passar para a regeneração, que a gente vai... Recentemente, eu estava dizendo sobre o mundo de regeneração. Aí eu falei o seguinte, eu digo, não sei se eu falei para mim, eu não sei se eu vou ter privilégio de estar... Foi um trabalho que eu estava fazendo com o roteiro espírita. Aí eu disse, eu não sei se eu estarei nesse mundo de regeneração. Aí eu fui combatido com a resposta do outro. Eu disse, se você não está, mas eu estou. Eu disse, graças a Deus que você esteja. Entendeu? Dentro de um preconceito, pensando, porque eu vou passar de um mundo para o outro, mas o mundo está aí se fazendo. As destruições estão sendo necessárias, os eventos que a gente está pensando que é destruição, mas é renovação. A gente vê como destruição, com pavor, com medo, que o povo está morrendo, a gente está sobressaltado com isso, mas Deus sabe que é o que gerencia tudo isso, essa renovação. Destruição não é aniquilamento, é renovação, porque a gente vai chegar aqui a reencarnar depois. Bem, vamos ver o que é que essa mensagem nos ajuda em alguma coisa? É aqui no página, né? Isso. Para cá. Muda para mim aí, querido. Para sua boca. Então vamos ver o que é que essa mensagem, eu fiz essa introdução para despertar a nossa consciência. Mas esse sermão da montanha, todo religioso, toda pessoa que tem uma visão filosófica e religiosa, o próprio Gandhi, né? É das maiores obras. Só se tivesse isso aí, só o sermão da montanha, a humanidade era outra. Então ele disse, o sermão da montanha é um discurso de Jesus Cristo, que pode ser lido no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 1 a 7. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, e 20 e 26. Nessas exposições, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. No início, o que foi que eu tentei falar? Educação do mestre, não foi isso? Conduta moral, frisei, botei lá em negrito. Conduta moral, orienta a vida cristã, normatiza. O que é que eu preciso normatizar na minha vida, quando eu venho para a casa espírita e aprendo a lição? Me situar numa conduta moral. Vocês não têm nada a ver com a vida de vocês. Mesmo que eu saiba o que vocês fazem, não me compete, porque Jesus podia, você vai daqui, seu ladrão, vagabundo, aqui essa sala não é para você, você é um alcoólatra, você é uma prostituta, né? Jesus poderia, ele não fez isso. Então é o seguinte,
A conduta moral de cada um corresponde a si próprio. Quem vai responder por essa conduta somos nós. E ele sabe que a classificação dos espíritos, está no livro dos espíritos, no item 100, nós somos ainda espírito imperfeito. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. No caso da mulher adúltera, e serve como reflexão para todos os nossos processos de conduta e de moral. Tenho condições morais de ver a hipocrisia e chamar vocês de hipócrita? Claro que não tenho. Mas Jesus tem. Teve e tem. Combatia a hipocrisia e não tinha negócio de ir com ele, não. Raça de víbora, isso é pesado para uma época. Mas por que falou? Falou porque tem moral. E ele estava ali não criticando, não censurando. Ele estava ali orientando. Deixa de ser raça de víbora. Vocês são sepulcro caiado. Quando a gente vai no cemitério, é todo limpinho, flores, mas dentro, o que é que tem dentro? Então, ele está orientando para ter uma vida cristã saudável. Isso é que ele estava querendo. Então, quando ele chamava a hipocrisia, para que ela não tivesse uma amplitude. Já tinha preconceito, já tinha tanta coisa naquela sociedade antiga. Você imagina se Jesus não vem combater tudo isso. Então, essa é uma conduta de princípios e que a gente precisa normalizar. Então, quem é que vai nos orientar nessa conduta moral? O Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia. Não importa. Não importa. Se eu pego minha Bíblia e abro, sou de uma outra religião, abro a Bíblia e me conscientizo. E me conscientizo que ela precisa. Não é eu decorar versículos de cor. A Bíblia me orienta para a minha vida cristã. Então, se a Bíblia me orientou para a vida cristã, eu vou amar meu irmão como Jesus nos amou. O jugo leve está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que extraiu uma lição de Mateus, que nosso mestre Kardec também é fantástico. Ela tinha uma percepção, aí como tinha aquele desenho, além do alcance, né? Os meninos, eu gostava muito de assistir esse desenho, eu não me lembro o nome dele, que ele botava a espada justiceira, me mostra a visão além do alcance. Então, nosso mestre Kardec precisa ser compreendido, precisa ser lido, precisa ser estudado, precisa ser revivendo cada momento em nossa vida. Quem precisa do Evangelho somos nós, não é a humanidade de modo geral. Chegará o seu tempo. Então ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente interpreta ao nosso modo essa frase. Jesus é meu Salvador, Ele está vindo aí para salvar, para me tirar dessa situação, dessas aflições, vai curar minha doença, eu vou para o centro espírita tomar paz, que eu vou ficar curado. Ora, Bezerra de Menezes disse certa vez a Divaldo, quando ele foi dar paz, aquela pessoa precisa da doença. Ela não precisa que tire a doença dela, ela precisa daquela doença, porque o instrutor dela é a doença. E a gente vê há muitos pseudos espíritas que querem resolver situação, que a situação é benéfica naquele momento. As enchentes que está acontecendo no Rio Grande do Sul, se a gente analisar a misericórdia de Deus, justiça e amor, está acontecendo lá, está acontecendo aqui comigo, então o que está acontecendo? É justiça, amor e caridade. Então renovação, não é destruição. Tomai sobre vós o jugo e aprender comigo. O jugo é o quê? A nossa cruz. O que está acontecendo comigo, família? É seu jugo. É sua cruz. É seus problemas, sua mala de problema. O centro espírita, Alberto, eu deixei aqui e vou embora. Não, tome de novo sua malinha e vai embora. É o seu jugo. Agora aprendei comigo, sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu acho que essa frase
quando a gente faz uma reflexão, uma meditação profunda, um autoconhecimento, não é falar para fora, mas falar para dentro. Senhor, por que logo comigo passar 45 dias hospitalizado? E aquele meu vizinho miseravão, não faz nada de preste e está aí na boa. Isso é preconceito, gente. Isso é orgulho, isso é vaidade. Ele vai passar pela situação dele no momento que Deus, com amor e misericórdia, quando ele tiver condições de sustentar o seu fardo, o seu jugo. E quando a gente passa por situações é porque a gente já é forte. A gente já crê em Deus. A gente já tem certeza que o Mestre Jesus não vai nos desamparar. E pode vir, Senhor, as provações. Estamos aqui para isso. As vossas almas, o vosso espírito, é suave e leve no fardo. Está em Mateus. Qualquer pessoa tem Bíblia, mas não reflete com o que lê. Não interpreta a leitura da Bíblia. Botar o Evangelho debaixo do braço e ficar citando e mostrando para A, B e C que com esse, mas não vivo, não tem sentido. E a doutrina espírita veio para nos orientar. Coloquei ali para frisar, chamar nossa atenção, a quem quiser prestar atenção. Todos nós estamos cansados e sobrecarregados. Quem é que não está cansado aqui? De chegar dentro de casa, eu estou cansado com a situação econômica, eu não consigo pagar minha luz, eu não consigo. Isso é sobrecarregar a nossa mente, é sobrecarregar as nossas emoções. Eu fico tanto sobrecarregado de problema, cansado de problema, quando o irmão vem falar alguma coisa, então a brincadeira a gente explode. Por que a gente explode? Porque as nossas emoções são instintivas. O que é que controla a emoção aqui? Eu acho que não temos ainda essa condição de controlar essas emoções. Ela é instintiva, ela vem primeiro. E quando a gente bota para fora essas emoções, é que depois a gente vai, rapaz, eu tratei mal meu irmão Antônio Valentim, meu irmão Alberto, deixa eu ir lá. Pois a emoção, ele tem que entender que a emoção, qualquer um de nós, está sobrecarregado, está com muito problema, e só aquele problema que faz com que a gente fique sendo vitimizado. Eu estou com a irmã que eu conversei há mais de um ano, negócio de se deprimida, com a minha irmã, liberte-se desse problema e veja o outro lado. Só vê uma face, veja o outro. Você tem condições, você é Deus, Jesus que diz, veja o lado melhor. Aí, botando aqui um questionamento para nós refletirmos. Quem não se sente cansado, sobrecarregado, fraco demais para lutar contra todas as dificuldades? Quem é? Eu me sinto, não sei vocês, eu me sinto ainda cansado. Eu acabado. Não, eu me sinto cansado, sobrecarregado, mas porém, é quando a gente diz assim, que eu estava acabando de conversando aqui com meus irmãos, quando eu me sinto dessa forma, eu aí pego o livro da minha mestra, Média Rodrigues, a conterrânea de vocês, em 2 livros, Quando Voltar a Primavera, e principalmente O Trigo de Deus. Aí a gente diz assim, poxa, essas dificuldades, Agenor, eu digo para mim, elas passam. E eu já sei, experiência, pela provação que eu já vivenciei, que realmente passa. Confiar, porque essa dificuldade nada é para sempre, e a gente fica botando em Facebook, a gente fica botando um bocado de frasezinha, e sem, não, estou dizendo a gente é humanidade. Quando eu falo a gente, eu estou falando na sociedade de modo geral, entendeu? Então a gente fica botando frases, mas não percebe o teor, o significado, a função dela. Tudo passa, e não sei o que, aquelas coisas de frase de efeito, e Joana mesmo combate muito isso na literatura dela. Então, a vida é cansativa, claro. O sofrimento, a dor, as desilusões, as injustiças, demais para carregarmos sozinho. Poxa, eu estou sendo oprimido, eu estou sendo massacrado, eu estou cansado, eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? A opção é minha. Porque a dor, porque é mestra.
ela é necessária. Porque desilusões é porque eu fico colocando a expectativa. Eu disse, não, eu vou colocar uma expectativa na vida de Antônio Valentim, e chego na hora, Antônio Valentim me decepciona, eu fico desiludido. Mas por que eu fiquei desiludido? Porque eu fiz uma expectativa sem conhecê-lo direito, a sua intimidade, aí a gente se desilude. É com o marido, é com o filho, é com tudo. Com amigos. Então, eu estou carregar sozinho, eu não estou sozinho. O problema é que a gente diz assim, eu não estou sozinho, porque Deus é tão bom, tão amoroso e tão justo, que diz assim, olha, você é esse anjo guardião que está com esse cidadão, velho. Esse cara é difícil pra caramba, viu? Se você conseguir lapidar essa essência desse espírito aqui, olha, e eu vou para lá, porque já pensou? A gente que é pai, num tempinho difícil, para a gente educar esse filho e botar ele na reta, porque a missão nossa é essa, conduzir esse espírito para um patamar de nobreza. Aí, a gente deixa, não tenho mais, não aguento. Eu estava sentado em sala de aula quando a mãe disse assim, eu não aguento esse menino de 8 anos. Eu digo, minha senhora, se eu não aguento uma criança de 8 anos, a professora que vai aguentar? É uma professora que vai aguentar seu filho de 8 anos, e a professora vai instruir seu filho, e a senhora tem que educá-lo. A educação é da senhora, a instrução é da professora. Aí misturam tudo, a outra situação. Os nossos fardos pesam, mas quando os colocamos sob o domínio de Jesus, eles se tornam leve e suave. Mas como é que a gente coloca sobre o domínio de Jesus? Isso é uma pergunta íntima que vocês mesmo respondam a vocês. Leve isso para vocês. Quando é? Eu não vou aqui dizer um pouco vocês. Podemos procurar tranquilidade e descanso em vários lugares. No dinheiro, na fama, nos amigos, etc. Mas nada disso nos dá um descanso perfeito. Joana de Ângeles diz o seguinte, tem lazer e tem descanso. Somos detentores do lazer. Temos direito ao lazer. Se trabalhamos, temos que fazer uma higiene mental. Chegar aqui vocês que têm o verde, o meio ambiente saudável, analisar. É um lazer. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter fama, eu preciso ter amigo. É só eu explorar essa beleza. Eu ver como é que eu planto uma semente, depois observar o nascimento dela, prosperar para nos dar fruto. Isso é um lazer. Então, a gente precisa desse descanso, porque a gente está fazendo uma catarse em nós próprios. Eu saí daqui para ir para o tumulto da festa da purificação, não é lazer. É divertimento. Diferente. Então, somente Jesus tem o que precisamos. Só Jesus preenche o nosso vazio existencial. Essa irmã minha está em depressão há bastante tempo. Fazendo vídeo com ela e conversando com ela, que ela passou por vários, um psicólogo, com tudo. Graças à doutrina espírita, graças a ela me ouvir, pelo menos ela abriu a comporta para me ouvir, ela se melhorou, vamos dizer, 60%. Ou 50%, ou meia-meia, talvez menos, não sei. Por quê? Porque ela precisava ouvir a leitura. Disse, você não tem condição de ler? Eu não gosto de ler. Disse, gente, hoje não existe mais não gostar de ler o Evangelho. Ouça. Eu não quero ler um livro espírita. Ouça. Hoje a facilidade está boa. A desculpa é nossa. Nesse processo todo, essa existência vazia, tem uma mensagem aqui, acho que ainda tem ali, é de Emmanuel, que ele diz o seguinte, a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago. O que é que ele quer desídia? É a negligência. Quando a gente olha assim uma mensagem, a primeira palavra está dizendo tudo. Está com o nome bonito, mas está dizendo que a gente é negligente. Você procurar ver no dicionário, é isso, é negligência. É deixar para amanhã. Poxa, hoje domingo, eu vou lá para a sala Chico Xavier para ouvir aquele cara. E nada, eu gosto dele não. Tudo bem, não gosto do expositor, mas veja a exposição, veja o conteúdo. Então, essa negligência a gente vai transferir, né? Mano, está dizendo.
Porque o início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Aí ele já diz tudo. E o Evangelho chama o mau uso da língua é o quê? Maledicência. Esse instrumentozinho, esse membrozinho, parece pequenininho, é o leme, é a rota do nosso processo evolutivo. Porque tudo que procede da boca vem do coração. Eu ofendo o meu irmão e eu me desculpe não, eu falei porque vem do coração, que está cheio. Então, essa hecatombe, que ele chama, esse processo que vai criar uma confusão, uma discórdia, uma intranquilidade, vem da língua. A língua é um instrumento, mas quem pensa é a alma, é o espírito. E quem fala tudo é o espírito. O braço move porque a inteligência, a mente é o espírito, que está no cérebro, porque o cérebro comanda esse corpo, essa máquina. Se não tiver um cérebro, a gente não vai estar petrificado. Esse existência vazio é falta do que fazer, é falta de refletir, é falta de analisar as belezas. A gente só quer ver a coisa feia. Se a gente procurar ver, porque Dante, ele retratou o inferno, mas não retratou o céu. Apesar de que não existe nem céu nem inferno, isso é estado de espírito. Por quê? Porque a gente vive mais no inferno do que no céu. Cansado, oprimido, decepcionado, e tudo isso é inferno. Mas quando a gente está tranquilo, sereno, aí está no céu. Jesus é o pedagogo, o mestre. Você já pensou? Kardec também. Na segunda posição da escalada, Jesus está acima de Kardec, depois vem Emmanuel, outros vem nossa irmã Amélia, etc. Enfim, são muitos espíritos que vêm nos instruir, vêm nos orientar, vêm fortalecer a nossa alma. Jesus, como educador de alma, que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura, no sentido de educar-se. Aí diz tudo, né? Responsabilidade. Rapaz, eu vou para o centro espírita, o cara está dizendo que você faça sua reforma íntima, você melhore você. Não, eu vou sair, eu tenho uma amiga, ela disse, olha, eu não gostei de ficar aqui no centro não, estou aqui numa igreja tal. Beleza, meu irmão. Deus te acompanhe e espero que você se encontre, né? Sinta-se feliz. Por quê? Porque ele está dizendo que precisa você se educar. O professor passa as instruções e você siga seu caminho, trace sua rota. Então, educar-se é você mudar seus hábitos. Educar-se é você buscar é você mudar seu temperamento. Educar-se é você deixar de ser preconceituoso. E hoje ele está vivendo um problema preconceituoso. Está certo, está errado. O que é que está certo e está errado? O que está certo para mim está errado para o outro. O que está errado para o outro está certo. Então, a gente vai viver nesse conflito de certo e errado. Isso é preconceito. Então, são determinadas situações que a gente está vivenciando hoje que Kardec já previa tudo isso. E ele querendo trazer para a gente, é o próprio Jesus, ele quer que a gente progrida. É progresso. Como é que eu posso progredir censurando A, B, C e D? Pô, a gente não é espírita, mas tem um comportamento assim, e daí eu sou ser humano. Você também é. Eu tive aquele momento que derrapei, mas segurei meu leme, segurei o volante e voltei para a pista. Derrapei, eu quero não derrapa. Um processo de um desvio de rota. Naquele momento eu tracei que eu achei que fosse certo, mas quando eu tenho uma base, um conhecimento da doutrina, volto de novo. Para mim hoje, desencarnando, vou pedir permissão para estar sempre no mundo espiritual estudando essa doutrina, quando voltar melhor. Eu quero progredir, conforme ensinou Jesus no Sermão do Monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A gente interpreta muito mal essa luz. Exemplo, Chico Xavier.
Xavier. É a luz que resplandeceu diante dos homens. Todos os cultos, todas as seitas, todas as religiões, da Umbanda, do Candomblé, da magia negra, do que você imaginar, sempre respeitou e considerou esse homem. Sempre respeitou, sempre será respeitado, sempre será lembrado, porque deixou o seu rastro. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Com a sua simplicidade, com a sua nobreza, sem criticar, sem ofender. O homem ser assaltado pelo ladrão e levar para o ladrão para dentro de casa para comer, não é para qualquer pessoa. Ô meu irmão, tem aqui um filho. Por que eu tenho quase nada no bolso? Me dei. Meu relógio parece, me dê a roupa. Então é o seguinte, vem aqui, bora lá em casa. Eu lhe dar uma refeição, que você deve estar faminto. Isso é quem tem luz, gente, para diante dos homens. Não sei se conto as narrativas depois, mas eu acredito que esse ladrão deve ter voltado. Ele disse: olha, meu irmão, estamos tudo aqui, porque ele deve ter naquela janta. É aquilo que Jesus disse: quando você der a capa, ande com ele de junto, porque naquele momento você anda 1000 metros uma pessoa, você coloca semente. Se o coração for bom, vai melhorar. Aí você vê o resultado. Imagine que diálogo aquele ladrão teve. Aí eu outro dia disse assim: esse ladrão deu uma sorte nas outras. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer Chico pessoalmente, para estar debaixo daquela luminosidade. E o ladrão teve a oportunidade, né? Então, quer dizer, feliz aquele ladrão que deve ter mudado seu comportamento. Ele não fosse. É isso que Chico deve ter feito. Jesus não foi um mestre de atitude mística. Que no centro espírita só pode ser espírita. Umbanda fique lá com suas umbandas, e não sei o que, fique lá com não sei o que, e a gente faz essa seleção, tudo bem, cada qual, cada qual. Mas na hora de Jesus não veio. Jesus usava magnetismo, Jesus usava passe, Jesus usava coisa sobrenatural, Jesus dizia que era milagre, mas tudo natural. Não foi média de atitude mística e contemplativa, só na contemplação. Que vivesse confinado em ambiente religioso ou em local distante, isolado do convívio de ar, longe da vida prática. Se ele quisesse evidência, ele derrubava aquele templo, aquele senado todo lá na época. Ele, aos 13 ou 14 anos, foi lá e fez uma belíssima exposição doutrinária. Que menino é esse, irmão? Que menino é esse? Faz uma exposição dessa para os senadores, porque era o homem culto da época. Os senadores, os homens da época, que era o doutor da lei. Menino é esse? Pelo contrário, o mestre sempre conviveu com as pessoas, pessoas de relacionamento. Outra coisa importante da coisa que meu irmão, que era instrutor para os colegas dele, motorista, além de eu ainda perguntei aí: Tonho, você só dava instrução de código de trânsito ou relacionamento? Relacionamento, que é o mais importante. Se você está aqui na casa espírita e não tem um bom relacionamento, não precisa vir para aqui todo dia. Não precisa vir para aqui toda hora, porque é um ambiente religioso. Que não tiver um bom relacionamento saudável, não adianta ir para a igreja A, B, C, centro espírita, e meu relacionamento é o pior possível. E eu, quando eu vejo, não vou para o centro espírita não, porque aquele Alberto é insuportável, não gosto de Alberto. Antônio, aquele Antônio, quando vai ali na frente, meu Deus do céu. Eu estou dizendo ele doido porque eles que ficam no trabalho, eu estou apenas de convite. Então, eles é que são a responsabilidade. Então, a gente vem para aqui censurá-lo. O relacionamento é ele ou sou eu? Ou somos nós que estamos aqui? Aí é que a gente precisa ver. E para prevenir qualquer interpretação equivocada, ele deixou o ensinamento lapidar, registrado por todos os evangelistas. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Outro dia eu estava com o irmão evangélico e caiu essa passagem aí de Mateus. Digo: meu irmão, como é que você interpreta isso aí? Que Jesus é esse? Que cabra é esse, meu Deus? Porque vou lhe mandar, a gente só quer ir. Não, eu sigo Jesus. Mas eu sigo Jesus na maneira confortável. Eu quero seguir Jesus de uma maneira
que eu esteja na supremacia. Que ele é o mestre, eu sou o discípulo bem apurado. Mas ele diz, não, Genô, você não vai ficar aqui só falando bonitinho para mim, não, que Deus, vai lá no meio das ovelhas. É aquilo que eu disse, não peço mais paciência. E no dia que eu pedi paciência, eu recebi uma ferramenta difícil e perdi o quesito. Paciência, eu tomei 0. E isso eu preciso corrigir, não sei quantas encarnações. Deus enviou como ovelha. Ovelha é aquela coisa cordeirinha, né, bonitinha, no meio de lobo. Lobo adora comer ovelha, né? A metáfora, não é isso? Então, como é que a gente vai se sair dessa situação difícil? Como é que você está aprendendo com o pedagogo, com o mestre, e na hora da aplicação? Estupidez junto com estupidez? Violência junto com violência? Quem for mais violento? Prepondera a energia, fortifica. Eu gosto muito de usar essa metáfora. Se eu for brigar com o Mike Tyson na época que ele brigava, violência minha, violência dele, potencializava ele, o burro dele ainda ficava muito mais forte. Porque junto com o que ele já tem, que é forte, com o meu, potencializa ele. Eu que dou energia a ele da violência. Então, isso que a gente precisa entender. A modificação de casa mental nossa, a educação da alma nossa, é isso. É você estar no meio difícil. É no meio complicado. Ah, eu não vou estar ali no meio daquele povo. Eu sou evangélico, eu sou espírita, eu tenho um amigo lá na nossa também que diz que ele é evangélico, não é mais do mundo. Eu digo, então você pensa logo para morrer mesmo, comigo. Pensa para morrer logo. Por que você não quer aqui se você não é mais daqui? Ah, não sou mais do mundo, você é da onde? Eu sou de Jesus. Sim, mas Jesus viveu no mundo. Então nós somos do mundo. Não melhore o mundo, melhore você. O mundo não precisa ser melhorado. Pô, melhore você. Você convive em qualquer lugar. O ambiente só vai lhe influenciar a partir do momento que você tem esse preconceito que você está tendo agora. Então, eu vou... certa vez uma vizinha ali da Nova Santa Marta do Moraes dizendo, você vai lá na igreja visitar? Vou, dona Helena. O maior prazer. Testemunho de Jeová. Você vai? Vou. Aí quando eu fui recebido na porta com uma coisa finíssima. Boa noite, Eugenio. O senhor veio, aí a senhora não me convidou? Eu sou educado, eu aprendi a educação dos meus pais para isso, a senhora me convidou, eu vim. Veja se tem alguém conhecido que você queira ficar perto. Não faço acepção de pessoas, a qualquer lugar que eu vou sentar. Entendeu? Vou ouvir. E aí depois eu vou lá em casa, o que a senhora achou? Achei. Eu gosto muito até esse livro Sentinela de vocês, quando a senhora me dá, eu já extraí muito conceito dali, à luz da doutrina espírita. Agora eu gostaria de lhe dar essa revista Reformador, a senhora lê, não, Espiritismo. Então, eu só poderia comprar dela a partir do momento que eu fui lá. Mas não impor a ela. Já que a senhora me dá Sentinela, eu extraio o que tem bom e gostaria que a senhora lesse o que é Espiritismo. Ele não lê, mas não lê mesmo. Então, é o envio, né? Mais ou menos, talvez, a gente está no meio e a gente tem que ter nossa posição perante o que a gente quer assistir. Passa aí, por favor. Tem poucos slides, está ali para não cansar vocês. Jesus modificou o próprio conceito de religião a partir dos seus ensinamentos. Acabei de dizer aqui um exemplo que eu fui ver. O conceito de religião a partir dos seus ensinamentos. Vocês sabem qual é a religião que Jesus pregava? Fundou? Vocês sabem alguma? Eu não sei nenhuma. Jesus fundou uma religião? O amor. Mas assim, uma religião assim, instituída, não, né? Então, ele falava onde? Onde a gente viu o quadro? No templo. No templo. Eu certa vez, Cleusa Lage era presidente da Federação Espírita. Eu disse, Cleusa, minha irmã, vamos reunir nosso centro aqui em Santa Mara, e está um relacionamento muito confuso.
Então, eu vou fazer um evento aqui na praça pública. Vender livro, feira de livro, divulgar pelo período até de setembro. Setembro amarelo, que não tinha setembro amarelo, veio botar outro dia, porque cada mês é uma cor, né? Aí veio botar outro dia. Então vamos falar de suicídio, porque aqui em Santa Marta estava uma época que o suicídio estava galopante. Entrou pelo vídeo de criança, saiu pelo outro, não me deu a mínima. Por quê? Não estou censurando criança não, estou falando da doutrina espírita, como está no livro dos Espíritos. Kardec diz que nós espíritos somos o quê? Tímidos. Nós somos tímidos. Porque se você chegar aqui e fazer um evento, não é para que vai pregar ali na praça não, vai fazer um evento. As pessoas que estão ali nos barzinhos, isso e aquilo, na rua, sentados, ouvindo uma mensagem dessa de despertar consciência, está com ele disse aí, um problema existencial, vazio existencial, isso vai ser uma semente lá na frente, gente. O Evangelho, por que Paulo foi escolhido para ser o apóstolo de Cristo? Porque Paulo era audacioso, fiel. Ele, quando combatia os cristãos, era para uma lei. Ele, quando depois foi divulgar a doutrina de Jesus, outra lei. Quando ele compreendeu, porque é a fidelidade. O que a gente precisa ser é isso. Essa ovelha enviada ao lobo, ao meio do lobo, mas com fidelidade, com confiança, com certeza. Porque Daniel, quando entrou na arena para ser devorado pelos leões, ele amansou aqueles gatinhos, ficaram tudo gatinhos. E os imperadores ficaram tudo. Por quê? Porque a sua energia, a sua psicosfera, a sua confiança em Deus, em Jesus, era acima de tudo. Pedro, quando foi atravessar, levitar sobre as águas, caiu porque não teve firmeza, não teve consciência. Então, quando a gente tem essa consciência como discípulo, vai ali e pisa na brasa e você não se queima. Mas quando a gente é fraco de fé, a gente cai, a gente afunda. É isso que ele está querendo dizer. Religião para Jesus, conforme seus ensinamentos e principalmente seus exemplos, passou a ser para aqueles que lhe entenderam as lições um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes, em todos os momentos. Imagine nós na nossa casa com um parente difícil. Controle do tempo, né, pai? Imagine a gente na nossa casa, quantos tem? Quantos vai ter, né? Imagine a nossa casa com família difícil. Família difícil. Pega para capar danado. Na religião. Discordando de tudo. Criticando tudo. O cara quer fazer uma coisa certa, o outro, não, isso aqui. E aí começa a situação dificultosa para a gente. Começa a dificultar as coisas para a gente. Então, a religião de Jesus não é o espaço, a instituição, a Assembleia Diária, o Espiritismo, isso e aquilo. A religião de Jesus é o amor. A religião de Jesus é a convivência. A religião de Jesus é a amorosidade. A religião de Jesus é o relacionamento saudável. Então, vem para a casa espírita, ter um relacionamento saudável. Vamos fazer isso, vamos planejar, vamos ver o que, é que a gente faz, vamos ver como é que a gente divulga a doutrina dos Espíritos. Isso que é a religião de Jesus. Se a gente entendeu as lições de Jesus, a gente sabe ter uma conexão. Viu? Se a gente entender a religião de Jesus, a gente sabe ter conexões, a gente vai saber viver esse momento através do exemplo. Entendeu? Então, parece ser difícil e é fácil ao mesmo tempo, que Jesus é simples e ser simplista. Então, o modo de viver de nós com uma pessoa é que precisa saber. Isso é religião. Como é que eu me relaciono com A, com B e C? E vós vos amais. Porque o exemplo de religião de Jesus é o seguinte: amai-vos uns aos outros. Essa é a melhor religião. Se eu amo, o que é amar meu irmão? É eu carregar ele no colo, até o filho eu carregar no colo e resolver o problema dele? Não. É compreender ele no seu momento, é respeitar ele no seu momento difícil. Bola não senta, eu não quero ir nada, para aquela babaquice, pronto, deixa ele lá. Ele não venha. Ele não venha. Então é isso. Jesus não desejou discípulos passivos.
encantados. O cara faz uma palestra de Valdo Franco, a gente vê às vezes no grupo, que coisa maravilhosa. Que naquele momento, deslumbrado. Mas você não quer isso da gente, não educou para isso, para ficar deslumbrado. Pelo contrário, sempre buscou tocar no sentimento. Educação é isso, Kardec diz, é mudar hábito. É você mudar você, e a gente não quer isso. O sentimento de raiva, de ódio. Quantos sentimentos a humanidade está carregando de raiva e de ódio? Quantas guerras estão se existindo? Por causa de quê? Por causa de sentimento. Apelando para a criatura que raciocine, gente. Eu não sei ler, não gosto de ler. Eu tinha uma irmã que ela gostava muito de mim, graças a Deus, Laurentina. Você sabe quem é, né? Laurentina, meu irmão, era da igreja católica, não sei ler direito não. Eu disse, não, marque um dia que eu leio para você. E você fica ouvindo e a gente fica conversando. Ela tinha vergonha lá no centro. E eu fazia isso com ela direto, a gente se trancava no centro e eu passava as informações para ela. Não estou aqui querendo me elogiar, não. Estou apenas dizendo que ela teve interesse. Ela não era aquele deslumbrado, não era discípulo passivo da doutrina, não. Era muito atento. Então, ouvindo, ela fazia, não podia falar assim, um pouco tinha vergonha. Mas dizia, meu irmão, isso aqui, aí eu explicava. Então, é isso que a gente pediu, para raciocinar, você compreender. Era um médico. Laurentina era médico, que atuava no centro. No centro. E aí é o seguinte, para você compreender e agir. O sábio não é o detentor do conhecimento profundo. O sábio é o que sabe discernir sobre algo que ouve e se conduz. Você pode ter todos os livros da codificação na cabeça, mas não é sábio. É apenas detentor de informações, como um Agenor é. Posso ser detentor de informações, mas ainda não sou sábio. Para agir do modo que as informações me são correspondidas. Ainda não sou sábio. Eu particularmente não sou. A educação religiosa que Jesus propiciou ao homem leva-o a conscientizar-se de que não será através de orações repetidas que estaremos agradando a Deus. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso que disse foi Jesus. E voltando, pulada para o tempo, porque eu acho que a gente sabe isso de cor. Ao ensinar a criatura a não criar fantasia sobre fé. Isso a gente sabe que chama-se o quê? A gente ficar nessa empolgação. Fanatismo. Então, não ensinar a criatura a ter fantasia. Fé é fé. Fé é eu pegar aquele celular e soltar da mão, eu sei que ele vai cair. Isso é fé. Não vai ganhar. E se vai quebrar, aí já é outra história. Talvez não quebre, mas ele é fé que vai cair. A fé ensinada por Jesus transcende o limite da emoção. Aí diz tudo, vírgula, do sentimento, por associar seu componente essencial à razão. Acabei de dar o exemplo. É razão. Inquestionavelmente, a fé raciocinada ensinada pelo Espiritismo começa com Jesus, Kardec, como profundo conhecedor dos Evangelhos, soube ver a objetividade e a racionalidade dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então a gente está se referindo a Kardec. Eu acho que está bem claro, né? Mais tempo que a gente tiver, porque cada tópico desse, a gente for conversar, leva bastante tempo, porque tem tanta coisa interessante, mas é para que vocês também despertem a consciência do raciocínio. Então nós vamos finalizar dizendo que no seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como um caminho para Deus, conforme bem entendeu o apóstolo João, que registrou. Pois, quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Profundo, né? Muito profundo está lá na Epístola de João 1, 4, 20. Então, nós lemos Bíblia, nós sabemos o que é a Bíblia, os seus códigos, as suas chaves, isso é uma chave.
que está ali contido na Bíblia, que a gente precisa abrir essa porta. Como é que eu posso amar Jesus, meu seguidor, meu Salvador? Como é que eu posso arrotar Jesus e Deus, né? E eu não amo meu irmão? Meu irmão está aqui comigo. Eu estou dando importância a ele. Meu irmão é Jesus que está ali, o homem, a gente tem o receio, tudo bem, mas o meu irmão, que mais exemplifica essa passagem de João, está recheado no Evangelho, do bom samaritano. Não era religioso, era um homem detestado na sociedade, mas foi um próximo daquele próximo caído. Foi irmão daquele irmão que estava na sarjeta, que foi assaltado, que foi tirado tudo, até a sua veste. Se ele tivesse a veste, ele saberia distinguir se era um samaritano ou se era um fariseu. Você vê que sabedoria da lição de Jesus. Porque com a veste a gente diz, não, ele é um samaritano, fique lá. Não dou a mínimo, porque ele não gosta de samaritano, preconceituoso. Mas sem veste, o samaritano, não sei se era um judeu, se era um gentil, se era um samaritano, não sei. Ele precisa. E aí o que é que Jesus diz ao doutor da lei, a Nicodemos? E que é meu próximo, ele deu o exemplo do samaritano. Depois, por que ele fez aquilo? Aí o doutor da lei diz que ele usou de misericórdia, de compaixão. O que é compaixão para a gente? O que a gente tem compaixão? A gente sabe o que é ter compaixão com o outro? É compreender o outro como ele está naquele momento. Isso é compaixão. Compaixão não é chegar lá, chamar ele, puxar as orelhas dele, não, o filho. É assisti-lo na sua necessidade. O samaritano teve compaixão, compreensão pela situação que o outro estava vivenciando, que ele poderia ser ele. Poderia ser ele. Qualquer um de nós está caído na estrada, os outros passaram de alarme, não dá atenção. Vê-se assim, que Jesus trouxe até uma mensagem religiosa, sem precedente, simples, sem ser superficial, profunda, sem ser complicado. Só isso aí já nos diz tudo, né? Como temos dificuldade para compreender os ensinamentos de Jesus, precisamos estudá-los sempre. 2023 anos, não compreendemos ainda. Temos maior dificuldade de compreender Jesus, até hoje. Quantas reencarnações a gente já teve, viu? De lá para cá. Hoje nós estamos na escola aprendendo, reaprendendo esses ensinamentos e ainda não sabemos aplicar. Jesus viveu no seu tempo e até hoje construindo valores morais para a humanidade. Valores morais para a humanidade. E quando ele disse, vou e meu Pai enviará o Consolador prometido. E o Consolador prometido, como diz Kardec na sua literatura, na sua obra doutrinária, é falar sobre valores morais. É despertar o senso de moralidade em cada um. Porque cada um de nós carregamos esses ensinamentos, esse código divino na consciência. Eu não sei o que é isso, sabe sim? Mergulhe dentro de você, que você vai ver na consciência o que é certo ou errado. Pelo menos uma noção você sabe o que é certo e o que é errado. É certo eu matar meu irmão? É certo eu roubar meu irmão? É certo eu maltratar meu irmão? É certo eu ser maledicente? Tudo isso eu sei que não está correto. Isso é o senso moral. Valores morais que ele quer que a gente explore e bote para fora. Ele não fez censurar. A mulher adulta ele não criticou. Ele só criticou aqueles que escreveu na areia, segundo Amélia Rodrigues, todos os seus pecados. A gente olha assim e diz, olha, foi embora, eles definiam, porque eu não posso lapidar aquela mulher, que é lei, mas armei aquela para Jesus e Jesus caiu fora. Por quê? Porque ele tem um senso moral muito profundo e ele sabia os valores que a gente carrega. E armaram para ele, mas saíram decepcionados e até valorizados, porque despertaram a consciência e disseram assim, pô, eu não tenho esse critério de julgar meu irmão, porque o cara que está ali, ó, cara, poxa, pô, cara, miserável, vou embora.
Não foram os antigos, mas depois os mais novos. Gente, eu espero que tenha contribuído para o nosso despertar de valores morais. Não o que eu falei, mas o que está aí na proposta. O Evangelho é o nosso guia. Não deixe de ler o Evangelho. Não deixe de ler sua Bíblia. Não deixe de refletir nos momentos mais difíceis que a gente atravessar, porque esse fardo é necessário. Essa cruz é necessária para o nosso crescimento. Então, quando a gente vê aqui, lembra que, olha, o Jesus é o educador das almas. Pronto. Aí a gente freia nossos ímpetos, os nossos preconceitos, nosso orgulho, nossa vaidade. Porque o Mestre se fez serve-se, né, um servo de cada um de nós. O mestre que lavou os pés dos discípulos não é qualquer mestre. Só Jesus mesmo. E que Ele nos abençoe, que desperte a nossa consciência do nosso amor que está dentro dessa chama aqui, que não brilha, porque a gente ainda não permitiu, mas vamos permitir um dia. Muita paz e muito obrigado.